Alô, gente boa de HG. Alô, gente boa daí da Consolação. Fala Nando, fala Mari, um abraço para você, Friedrich. Um abraço para todos vocês, uma saudade imensa, né? Uma saudade do tamanho da Consolação. Pois é, alô cabelo, fala gente boa que veio de longe. Alô, gente de HG, saudade total de vocês. Hoje, nesta segunda parte, nós vamos trabalhar exatamente a obra de Cecília Meirelles, né? A famosa obra de Cecília Meirelles, O Romanceiro da Inconfidência. Eu quero exatamente falar para você que na primeira parte eu falei sobre exatamente aquela ideia, famosa ideia do romanceiro, que vem a ser o romanceiro na forma de rima. E se nós fizermos um paralelo, vamos trabalhar exatamente com a ideia de que Camões, por exemplo, fez o épico, e estas rimas, estes romances da Idade Média, parecem muito com aquilo, com o contar de uma história, né? Só que num sistema medieval, onde nós vamos ter por privilégios, né, o uso da rima de 7 sílabas, heptassílabo, ou a rima de 5 sílabas, o pentassílabo, também conhecidas como redondilhas, maiores e menores. As maiores de 7 sílabas poéticas, obviamente, e as menores de 5 sílabas poéticas. Cecília Meirelles, dona Cecília Meirelles, né? A dona Cecília Benevides Meirelles vai fazer uso exatamente dos dois, né? E também fará uso de rimas imperfeitas, dentro do contexto de uma visão moderna, né? Já lhe disse que ela foi fazer exatamente uma viagem a Ouro Preto na Semana Santa, e lá sentiu o caminhar da história, né? O tropel da história por aquelas alamedas, por aquelas vielas de Ouro Preto, e aí resolve criar o Romanceiro da Inconfidência. É bom que se diga que ela levou 10 anos fazendo isso, tá? 10 anos montando o Romanceiro da Inconfidência. Ótimo. Então você vai encontrar na estrutura, hoje eu quero falar para você da estrutura, são 85 romances, sendo que eu destaco para você, e você tem aí no seu cadernículo, exatamente o romance de número 4, né, das donzelas apunhaladas, né, a donzela apunhalada, seria o Brasil apunhalado, né, e esta história vem desde 1720. Então, o romance 4, eu chamo a sua atenção para o romance de número 6, eu chamo a sua atenção para o romance de número 24, na construção da bandeira, né? Liberdade ainda que tardia, libertas quaesera tamen, que ainda hoje é símbolo do grande estado das Gerais. Aloquim! Exatamente o estado de Minas Gerais. Fala, Andréia. Então, exatamente você tem aí esse libertas quaesera tamen, liberdade ainda que tardia, né? Liberdade, palavra que todo mundo busca, todo mundo quer e ninguém sabe o que é. Hã? Muito bem, ótimo. Eu chamo a sua atenção também para o romance de número 56 e do romance 63, onde você tem a morte de Tiradentes, a explicitação da morte de Tiradentes, o contar da morte de Tiradentes, o exílio de Tomás Antônio Gonzaga vem na sequência, né? Vem na sequência. Então, evidentemente, esses elementos são muito importantes. É muito importante a intertextualidade que esta obra apresenta com o arcadismo, já lhes disse, exatamente porque é na época do arcadismo que acontece tudo isso em Ouro Preto. É muito interessante também você observar que as obras de Aleijadinho que pertencem a este momento exatamente são obras de estilo barroco, não de estilo arcadi. São de estilo barroco. Essa pergunta já caiu em vestibular. Portanto, fica esperto, neném. O tio tá falando. Fica esperto, neném. Certo? Nesta análise... Aí, João, falei exatamente desse jeito, conforme funciona a característica. Certo, Lara? Então, as rimas imperfeitas, característica, né? Nos diz exatamente o respeito que a autora tem exatamente para com o seu momento. As chamadas rimas imperfeitas, né, é a determinação de um momento em que
olha para a história, ela olha para a história nesse momento e observa exatamente a partir dos olhos imperfeitos da modernidade. Então, versos interessantes como eu vou ler aqui para você. Eis que chega ao Cerro Frio, a terra dos diamantes, o Conde de Valadares. Perceba você que esses versos não são do mesmo tamanho. São versos longos e versos curtos. Fidalgo de nome e sangue, longo. José Luiz de Menezes, é pequeno, é pequeno. Então ela alterna, ela faz com que exista uma irregularidade, ou seja, é a visão moderna para uma visão antiga. Quando ela chega a narrar a visão antiga, ela narra então com as características lá do período medieval, ou seja, em rima rica, em versos decassílabos, versos heptassílabos e versos pentassílabos, ou seja, nas famosas redondilhas, maiores e menores. Muito bem. Seguindo nos versos, ele diz, de Castelo Branco e Abranches, ordens atrás do grão-ministro de perseguir João Fernandes. O famoso João Fernandes, eu abri aí falando sobre a Chica da Silva, né? Então, veja bem que você observa aí exatamente um outro dado bastante interessante, né? Esse dado muito interessante que é esse caminhar, né? Esse caminhar das rimas imperfeitas. Depois, posteriormente, ela trabalha com as rimas perfeitas. Então, ó, ela alterna a rima imperfeita com rima perfeita. Vou mostrar as perfeitas para você. A escritura faz uso dessas rimas, né, perfeitas, que é para determinação de sons vocálicos, característico do simbolismo, não se esquecendo que ela é uma neossimbolista, não se esquecendo que ela é exatamente uma figura que, embora moderna, ela trabalha exatamente esta ideia do simbolismo ainda, esse neossimbolismo. Então, ouça e perceba que isso está no romance de número 6, ela diz, já se preparam as festas para os famosos noivados. Entre Portugal e Espanha, breves serão celebrados. Ao som. Aí, quantas cartas e acordos redigidos e assinados. Perceba que noivados, celebrados e assinados formam exatamente o som, né? A ideia de algo que caminha, o som que caminha, eu repito para você, isto é sinestesia. A famosa sinestesia, uma característica típica da escola simbolista e que aparece dentro do romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles, uma vez que ela é uma oriunda, né? Uma herdeira desses valores da famosa escola simbolista e que em 1928, ela, a partir da revista Festa, começa exatamente a criar a ideia de neossimbolismo junto com Jorge de Lima e outros grandes escritores que mais tarde vão fazer sucesso no contexto da literatura moderna, principalmente da geração de 30 para frente, tá? Muito bem, ótimo. Então as rimas perfeitas, né? As rimas perfeitas, então as rimas apresentam imperfeição e perfeição, alternadamente, dizendo que as rimas imperfeitas é o olhar moderno para algo antigo, que as rimas perfeitas aproxima a visão simbolista e aproxima também a narrativa dos valores da Idade Média. Muito bem. Ora, os temas aí narrados, a Inconfidência Mineira, né, é o tema central da narrativa de Cecília Meirelles, dentro desse contexto do romanceiro. Então, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, como é dito também, né, é o episódio histórico ocorrido em 1789. Tá, 1789 foi o ápice com a morte de Tiradentes, mas isso começa em 1720, né, com a morte de Filipe dos Santos, e isso é importantíssimo que nós percebamos, né? Isso é muito importante que nós percebamos. Heroísmo e ousadia é outro tema importante dentro desse contexto, né? O heroísmo que ela narra dos seus grandes nomes, né? Renata. O nome que aparece aí, Renata, e todo mundo lê e não consegue entender quem é essa Renata. Essa Renata não pertence exatamente à Inconfidência Mineira. Ela é uma amiga da Cecília Meirelles e que, pelo seu heroísmo, pela sua maneira de viver heroicamente, né, lutando diante de situações difíceis, inclusive num momento em que não se falava disso, ela já brigava por uma postura feminista, ela insere a figura da Renata, né? Então ela coloca a Renata ao nível de Dona Bárbara Eliodora, por exemplo, né? Ela coloca
a nossa Renata, junto no mesmo patamar da Marília de Tomás Antônio Gonzaga, a Marília de Dirceu, né? Então, note bem você que esta visão heróica, né? Que é algo que vem da Idade Média e que ganha grande força dentro do contexto romântico, ela coloca aqui dentro da sua característica. Então, o heroísmo é outro tema fundamental. A morte de Tiradentes, óbvio, não poderia passar em branco. Ela vai mostrar, vai narrar essa história, né? Vai narrar essa história, né? A febre do ouro, o sonho de liberdade do nosso querido Tiradentes, né? A morte de Tiradentes, né? A traição e covardia, né? A velha associação com Judas, etc. Tal, né? A semelhança pós-inconfidência, mais próximo da República, da figura de Tiradentes com a figura de Jesus Cristo, e que aproxima exatamente José Silvério dos Reis da figura dessa figura do nosso querido Judas, né? Querido, entre aspas, obviamente, né? A traição e covardia é outro elemento narrado dentro do contexto da obra e é tema. A ambição de Portugal em cima do Brasil, a ambição dos homens em cima do ouro, né? Em cima das riquezas da terra Brasília. Então, ela vai exatamente abordar esses temas. A loucura de Dona Maria I, a louca Dona Maria I, que acaba por condenar todo mundo, né? O Visconde de Barbacena chega para fazer exatamente valer a voz da coroa, e Dona Maria, exatamente a famosa Dona Maria, a louca, né? A louca que aporta no Brasil posteriormente, em 1808, né? Em 1808, ela aporta no Brasil já completamente enlouquecida, ensandecida, fugindo de Napoleão Bonaparte, né? A famosa, histórica fuga, transmigração da família real, um vexame dentro do contexto da história portuguesa. Bom, mas isso é tema para outro momento, né? Isso é tema para o livro de José Saramago, exatamente, O Cerco de Lisboa, que por acaso acabou de deixar a lista da Unicamp. A lista da Unicamp foi modificada, hein, turma? Para 21, há uma modificação na lista da Unicamp. Isto aproximou exatamente essa lista da FUVEST da lista da Unicamp. Então, veja bem, se você assistiu, você leu, você sabe das obras da FUVEST e quer fazer a FUVEST, pelo amor de Deus, não deixe de assistir às aulas que serão dadas em função da Unicamp, porque uma coisa vai completar a outra. Isso é um dado importante. Pelo amor de Deus, não vá perder vaga por preguiça, né, neném? Titio vai ficar chateado. Ora, então você tem a corrupção, elemento que já era discutido naquela época, né? E o amor, né? O amor de Tomás Antônio Gonzaga, o amor de Dona Bárbara Leodora por o poeta Silva Alvarenga, né? Silva Alvarenga, a participação do amor de Glaura por Alvarenga Peixoto. Então você tem o amor como elemento, né? Né? Então, as pastoras, né? Marília, Nise, Ananda, né? Que são exatamente as figuras clássicas. Ela esbarra claramente no arcadismo, sem sombra de dúvida, porque foi ali o arcadismo acontecido, né? O arcadismo foi ali acontecido. Então, veja bem, eu citei para você os elementos que fazem a obra de Cecília Meirelles, né? Que constituem esta obra de Cecília Meirelles, né? Que é esse elemento fundamental, esse elemento famoso da história da nossa literatura, que marca exatamente uma presença muito grande, né? Uma presença muito grande. Eu espero que você tenha exatamente associado esta ideia, né? Observado estas ideias e, evidentemente, conclua o seu raciocínio, conclua a sua leitura do livro, ou conclua a sua leitura desse resumo sensacional que é o Entre Aspas. Um abraço para você, gente boa de HG. Até a próxima.